Imagine caminhar por um mundo onde todos escondem intenções. Pessoas sorrindo falsamente, palavras carregadas de duplo sentido, olhares que desviam quando enfrentados pela verdade. Você já sentiu aquele frio na espinha, aquela sensação incômoda de que algo está sendo ocultado diante dos seus olhos, mas você não consegue identificar exatamente o que? Enquanto você permanece cego, outros já decifram cada gesto, cada palavra não dita, cada intenção mascarada. Agora preste atenção. Este vídeo te fará observador como Maquiavel. Sim, você ouviu corretamente. Este vídeo vai desbloquear em você a mesma capacidade de percepção aguçada que fez de Nicolau Maquiavel um dos estrategistas mais temidos e respeitados da história. Prepare-se, porque esta jornada vai transformar seu modo de enxergar o mundo para sempre. Ser observador não é apenas notar detalhes superficiais, é enxergar sentimentos verdadeiros por trás de máscaras sociais, estratégias ocultas em conversas casuais, manipulações disfarçadas de gentileza e intenções escondidas atrás de cada movimento calculado. Maquiavel viveu em uma época de traições mortais, alianças falsas e jogos de poder onde um único erro de julgamento significava a morte. Ele sobreviveu e prosperou porque desenvolveu uma habilidade extraordinária: observar tudo e todos com uma precisão cirúrgica, enxergando as engrenagens invisíveis do comportamento humano que a maioria das pessoas ignora por distração ou ingenuidade. Quem domina a observação, domina as pessoas ao seu redor. Compreende quando está sendo manipulado antes que seja tarde demais e sabe exatamente quando agir para virar o jogo a seu favor. Quem entende o terreno onde pisa nunca é vítima, apenas protagonista consciente de sua própria história. Sinta a força desse poder penetrando em você agora. Sinta a vantagem monumental de ser aquele que enxerga além de todos os outros, enquanto eles permanecem presos em suas ilusões confortáveis. No final deste vídeo, será impossível continuar vivendo da mesma forma ingênua, ignorando tudo aquilo que está por trás das palavras sedutoras e atitudes calculadas ao seu redor. Você nunca mais será o mesmo. Antes de começarmos essa transformação, inscreva-se neste canal agora mesmo. Deixe seu like para fortalecer este conteúdo e comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Quero saber quem está pronto para enxergar a verdade com os olhos de Maquiavel. A origem da observação maquiavélica. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, no ano de 1469, em pleno coração do Renascimento italiano, uma época marcada por intrigas políticas fatais, traições familiares brutais e alianças que mudavam da noite para o dia. Naquele tempo, a Itália não era uma nação unificada, mas um mosaico caótico de cidades-estado em constante guerra entre si, cada uma disputando poder, territórios e influência através de métodos implacáveis. Florença, a cidade de Maquiavel, era governada pela poderosa família Médici, mestres absolutos da manipulação política e do controle social através de estratégias invisíveis aos olhos comuns. Era um ambiente onde sobreviver dependia exclusivamente da sua capacidade de ler pessoas, antecipar movimentos e identificar perigos ocultos antes que fosse tarde demais para reagir. Desde jovem, Maquiavel foi imerso nesse universo de poder e perigo constante. Ele serviu como diplomata e secretário da segunda chancelaria da República de Florença durante 14 anos intensos, viajando por toda a Europa, encontrando reis, papas, generais e tiranos de todas as espécies. Cada encontro era uma aula viva sobre natureza humana. Cada negociação, um campo de batalha psicológico onde a menor falha de percepção custava fortunas ou vidas. Maquiavel não estava sentado em uma biblioteca teorizando sobre filosofia abstrata. Ele estava nas trincheiras do poder real,
observando como líderes manipulavam massas inteiras, como traidores escondiam suas verdadeiras intenções por anos e como os ingênuos eram devorados sem piedade pelos mais astutos. Foi através dessa experiência brutal e imersiva que Maquiavel desenvolveu seu método de observação penetrante. Ele percebia que a maioria das pessoas vivia em uma névoa de ilusões confortáveis, acreditando no que era dito em vez de prestar atenção ao que era realmente feito. As palavras eram baratas e facilmente manipuláveis, mas as ações revelavam a verdade nua e crua das intenções humanas. Maquiavel aprendeu a ignorar discursos eloquentes e promessas sedutoras, focando obsessivamente nos padrões de comportamento, nas microexpressões faciais involuntárias, nos gestos inconscientes que traíam os verdadeiros pensamentos e planos das pessoas ao seu redor. Ele transformou a observação em uma arma letal de sobrevivência e dominação política. O mundo ao redor de Maquiavel era um teatro gigantesco de máscaras sociais, onde todos representavam papéis cuidadosamente construídos para esconder suas verdadeiras naturezas. Príncipes fingiam virtude enquanto planejavam assassinatos, aliados juravam lealdade eterna enquanto negociavam traições secretas, e cidadãos comuns sorriam respeitosamente enquanto conspiram nas sombras contra seus senhores. Nesse cenário de engano generalizado, apenas aqueles com olhos treinados para ver além das aparências conseguiam prosperar e permanecer vivos. Maquiavel tornou-se mestre dessa arte sombria, desenvolvendo uma capacidade quase sobrenatural de desmascarar falsidades e identificar perigos invisíveis para os outros, transformando informação em poder absoluto sobre situações e pessoas. Quando finalmente foi exilado da vida política em 1513, após a queda da República Florentina e o retorno violento dos Médici ao poder, Maquiavel canalizou toda a sua experiência acumulada em obras literárias que chocariam o mundo para sempre. Sua obra mais famosa, O Príncipe, escrita em 1513, mas publicada apenas após sua morte, é essencialmente um manual de observação aplicada ao poder político. Cada página revela insights profundos sobre como enxergar a verdadeira natureza das pessoas, como identificar quem é verdadeiramente leal e quem apenas simula lealdade, como reconhecer quando o perigo se aproxima antes que seja visível aos olhos despreparados. Maquiavel não estava ensinando maldade gratuita, estava compartilhando as ferramentas de percepção necessárias para não ser destruído em um mundo cruel e implacável. A genialidade de Maquiavel estava em sua recusa absoluta de aceitar idealizações românticas sobre comportamento humano. Enquanto filósofos anteriores descreviam como as pessoas deveriam agir segundo princípios morais elevados, Maquiavel observava friamente como elas realmente agiam quando seus interesses estavam em jogo. Ele percebeu que seres humanos eram criaturas movidas primariamente por medo e ambição, não por virtudes abstratas. Compreender essa verdade desconfortável era o primeiro passo para desenvolver uma observação verdadeiramente eficaz. Parar de procurar bondade imaginária e começar a identificar motivações reais que impulsionavam cada ação humana ao seu redor. Os princípios fundamentais da observação maquiavélica. O primeiro princípio da observação maquiavélica é brutalmente simples, mas raramente praticado. Nunca confie nas palavras, observe apenas as ações. Maquiavel aprendeu ao longo de sua carreira diplomática que discursos eloquentes e promessas apaixonadas eram as ferramentas mais baratas e abundantes no arsenal de qualquer manipulador competente. Qualquer pessoa consegue pronunciar palavras bonitas, jurar lealdade eterna ou declarar intenções nobres sem gastar absolutamente nada além de ar dos pulmões.
As ações, por outro lado, exigem comprometimento real de recursos, tempo, reputação e poder. Quando alguém age de determinada maneira consistentemente, está revelando suas verdadeiras prioridades e intenções, de forma que palavras jamais conseguem esconder completamente. Maquiavel ensinava que o observador treinado deve desenvolver uma surdez seletiva para discursos sedutores e uma visão aguçada para padrões comportamentais concretos e repetidos. O segundo princípio é igualmente poderoso. Observe o que as pessoas fazem quando acreditam que ninguém está olhando. O comportamento público é sempre uma performance cuidadosamente controlada, uma máscara social construída para projetar uma imagem específica e alcançar objetivos calculados. Todos nós ajustamos nossa conduta quando sabemos que estamos sendo observados e julgados por outros. Mas o comportamento privado, aquele que emerge quando a pessoa acredita estar livre de vigilância e consequências sociais, revela a verdadeira natureza do caráter humano, sem filtros ou disfarces. Maquiavel era mestre em criar situações onde conseguia observar pessoas em momentos de descuido, quando suas defesas psicológicas baixavam e suas verdadeiras personalidades emergiam sem censura. Como tratam subordinados quando não há superiores por perto? Como falam de aliados quando estes não podem ouvir? Essas respostas revelam mais verdade que 1000 declarações públicas. O terceiro princípio maquiavélico de observação eficaz é prestar atenção obsessiva aos detalhes aparentemente insignificantes que a maioria ignora completamente. Microexpressões faciais que duram apenas frações de segundo, hesitações quase imperceptíveis antes de responder perguntas diretas, mudanças sutis no tom de voz, quando determinados assuntos são mencionados, linguagem corporal inconsciente que contradiz palavras cuidadosamente escolhidas. Maquiavel sabia que o corpo humano é incapaz de mentir perfeitamente porque respostas fisiológicas e emocionais automáticas frequentemente escapam do controle consciente. Os olhos que desviam involuntariamente, as mãos que tremem imperceptivelmente, o suor que aparece em momentos estratégicos, a respiração que acelera diante de tópicos sensíveis. Esses sinais microscópicos formam uma linguagem paralela que conta a verdade enquanto a boca profere mentiras elaboradas. O observador maquiavélico treina seus sentidos para capturar essas informações preciosas que outros desperdiçam por distração. O quarto princípio fundamental é compreender profundamente os interesses e motivações reais das pessoas ao seu redor. Maquiavel ensinou que todo comportamento humano é movido por algum interesse subjacente, seja consciente ou inconsciente. Poder, dinheiro, status social, segurança, reconhecimento, prazer, vingança, medo de perda. Identificar qual dessas forças move cada indivíduo específico é possuir a chave para prever suas ações futuras com precisão impressionante. Quando você compreende verdadeiramente o que alguém deseja ou teme acima de tudo, pode antecipar como reagirá em diferentes situações. Quais ofertas aceitará, quais ameaças o paralisarão e quais alianças formará ou trairá. Maquiavel passou anos estudando as motivações dos líderes europeus de seu tempo, criando perfis psicológicos detalhados que lhe permitiam prever movimentos políticos com acurácia quase profética. Essa não era magia ou intuição mística, era observação sistemática e análise racional de padrões motivacionais humanos universais. O quinto princípio é reconhecer que contexto determina comportamento mais do que caráter individual. Maquiavel percebeu que pessoas boas podem cometer atrocidades em contextos de pressão extrema, enquanto pessoas naturalmente egoístas podem agir generosamente quando os incentivos estão alinhados corretamente.
Observar apenas o indivíduo isolado é insuficiente. Você precisa analisar constantemente o ambiente, as pressões externas, os incentivos em jogo e as consequências possíveis de cada ação disponível. Um aliado leal hoje pode se tornar traidor amanhã se as circunstâncias mudarem dramaticamente. Um inimigo declarado hoje pode se tornar parceiro temporário se um inimigo comum maior surgir repentinamente. Maquiavel ensinava flexibilidade interpretativa. Nunca rotular pessoas como permanentemente boas ou más, mas sempre avaliar dinamicamente como o contexto atual está moldando comportamentos observáveis e que mudanças contextuais futuras poderiam alterar completamente esses padrões. O sexto e último princípio desta sessão é desenvolver paciência estratégica para observar padrões ao longo do tempo, em vez de tirar conclusões precipitadas baseadas em eventos isolados. Qualquer pessoa consegue fingir virtude por um dia, uma semana ou até alguns meses. Mas manter uma máscara perfeita indefinidamente é humanamente impossível devido à fadiga mental e emocional envolvida. Maquiavel aconselhava a observação prolongada e silenciosa, acumulando dados comportamentais extensos antes de fazer julgamentos definitivos sobre intenções ou caráter. Ele sabia que apenas através da repetição consistente de padrões ao longo de meses ou anos, a verdadeira natureza de alguém se revela completamente. Um único ato de generosidade pode ser teatro calculado, mas generosidade consistente durante anos provavelmente reflete disposição genuína. Uma única mentira pode ser circunstancial, mas mentiras repetidas revelam desonestidade estrutural de caráter. Técnicas práticas de observação maquiavélica. A primeira técnica prática que Maquiavel utilizava era o silêncio estratégico como ferramenta de observação profunda. Enquanto a maioria das pessoas sente necessidade compulsiva de preencher cada segundo de silêncio com palavras desnecessárias, Maquiavel compreendia que o silêncio cria um vácuo psicológico desconfortável que força os outros a revelarem informações voluntariamente. Quando você permanece calado durante uma conversa tensa, observando atentamente sem julgar verbalmente, a outra pessoa geralmente começa a falar cada vez mais, tentando preencher esse vazio incômodo com explicações, justificativas e, eventualmente, confissões que nunca pretendiam fazer. O silêncio também libera sua mente completamente para processar sinais não verbais que seriam perdidos se estivesse ocupado formulando respostas verbais inteligentes. Pratique esta técnica diariamente. Em conversas importantes, fale 50% menos do que seu impulso natural deseja e observe 50% mais do que considera confortável. Você ficará chocado com a quantidade de informação preciosa que as pessoas entregam voluntariamente quando encontram um ouvinte verdadeiramente atento. A segunda técnica maquiavélica é fazer perguntas aparentemente inocentes, mas estrategicamente direcionadas para revelar intenções ocultas. Maquiavel era mestre em formular questões que pareciam casuais e despretensiosas na superfície, mas eram cuidadosamente desenhadas para expor contradições, testar lealdades e revelar conhecimentos que deveriam estar escondidos. Por exemplo, mencionar casualmente informação falsa sobre terceiros para observar se a pessoa confirma ou corrige, revelando assim suas fontes de informação e alianças secretas. Ou perguntar opinião sobre situações hipotéticas que espelham dilemas reais que a pessoa enfrenta, observando como respondem quando acreditam que não há consequências pessoais em jogo. Estas perguntas funcionam como armadilhas psicológicas sutis. A pessoa acredita estar participando de conversa trivial, enquanto inconscientemente revela segredos cruciais através de suas respostas espontâneas.
Desenvolva o hábito de preparar mentalmente 3 perguntas estratégicas antes de cada interação importante. Questões que parecem inofensivas, mas são projetadas para extrair informações específicas que você precisa descobrir. A terceira técnica é observar meticulosamente como as pessoas tratam aqueles que não podem oferecer benefícios ou representar ameaças. Maquiavel sabia que o verdadeiro caráter se revela não através de como alguém trata superiores poderosos ou iguais úteis, mas através de como trata subordinados indefesos, empregados invisíveis, pessoas necessitadas sem recursos ou animais incapazes de retaliação. Quando alguém é cortês e respeitoso apenas com quem pode prejudicá-lo ou beneficiá-lo, está simplesmente exercendo calculismo estratégico disfarçado de virtude. Mas quando alguém demonstra consideração genuína, mesmo para aqueles completamente irrelevantes para seus objetivos pessoais, está revelando estrutura moral mais profunda que transcende mero interesse próprio. Observe atentamente como seu alvo trata garçons, faxineiros, recepcionistas, mendigos e outras pessoas socialmente invisíveis. Essas interações aparentemente triviais revelam mais sobre caráter real que horas de conversas formais cuidadosamente controladas. Maquiavel aplicava este teste constantemente em suas avaliações de líderes políticos, reconhecendo que tiranos cruéis geralmente revelavam sua natureza através de pequenas crueldades cotidianas contra os vulneráveis. A quarta técnica prática é criar deliberadamente pequenas situações de pressão ou estresse para observar como as pessoas reagem quando suas defesas psicológicas estão enfraquecidas. Sob estresse moderado, as máscaras sociais começam a rachar e a verdadeira personalidade emerge mais facilmente. Maquiavel não sugeria criar crises destrutivas, mas sim introduzir desafios controlados, prazos apertados, perguntas inesperadas, mudanças súbitas de planos, pequenas contrariedades ou frustrações calculadas. Observe como a pessoa responde quando contrariada, com raiva desproporcional, revelando falta de controle emocional, com flexibilidade adaptativa, demonstrando resiliência, com manipulação sutil, tentando transferir responsabilidade, com honestidade direta, admitindo limitações. Estas respostas sob pressão leve revelam padrões que permanecerão consistentes sob pressões muito maiores no futuro. Um líder que explode com raiva diante de pequenas frustrações inevitavelmente tomará decisões desastrosas quando crises reais surgirem. Um parceiro que mente sobre detalhes triviais certamente mentirá sobre questões fundamentais quando os interesses estiverem em conflito direto. A quinta técnica é prestar atenção obsessiva a inconsistências entre diferentes versões da mesma história contada em momentos distintos. A memória humana é notoriamente falível para eventos genuínos. Então, histórias verdadeiras geralmente contêm pequenas variações naturais cada vez que são recontadas. Mentiras elaboradas, por outro lado, tendem a ser memorizadas como scripts rígidos e repetidas com consistência artificial suspeita. Ou então, variam drasticamente em detalhes fundamentais, porque o mentiroso esquece qual versão contou para quem. Maquiavel treinava sua memória para reter detalhes específicos de conversas anteriores, permitindo comparações precisas meses ou anos depois. Quando alguém contradiz significativamente algo que afirmou anteriormente, você tem evidência valiosa de desonestidade ou mudança fundamental de posição que precisa ser investigada mais profundamente. Desenvolva o hábito de fazer anotações mentais ou físicas de declarações importantes que pessoas fazem, especialmente sobre suas intenções, compromissos ou explicações de eventos controversos. Essas anotações se tornarão mapa valioso para detectar padrões de manipulação ao longo do tempo.
A sexta técnica maquiavélica é observar cuidadosamente quem a pessoa escolhe como aliados, confidentes e companhias habituais. Maquiavel entendia profundamente o ditado antigo: mostre-me seus amigos e te direi quem és. As pessoas naturalmente gravitam em direção àqueles que compartilham seus valores, ambições e métodos, mesmo quando negam publicamente essas afinidades. Um indivíduo que afirma ser honesto, mas mantém amizades íntimas, exclusivamente com mentirosos conhecidos, está revelando sua verdadeira natureza através de suas associações escolhidas. Observe não apenas com quem alguém se associa publicamente por necessidade profissional ou social, mas principalmente com quem escolhe passar tempo voluntariamente em contextos privados, onde não há pressão externa. Essas escolhas livres revelam compatibilidade profunda de caráter e valores que palavras podem facilmente esconder, mas associações voluntárias inevitavelmente expõem. A psicologia profunda da observação Maquiavel compreendia algo fundamental sobre natureza humana, que a maioria das pessoas ignora completamente. Todos nós projetamos no mundo externo aquilo que existe dentro de nós mesmos. Pessoas genuinamente honestas tendem a acreditar que outros também são honestos, até prova concreta do contrário, enquanto mentirosos habituais desconfiam automaticamente de todos porque sabem intimamente como a desonestidade funciona. Este fenômeno psicológico, que cientistas modernos chamam de projeção, era perfeitamente claro para Maquiavel há mais de 500 anos. Ele usava este conhecimento como ferramenta de observação invertida, quando alguém acusa outros repetidamente de determinado comportamento negativo sem evidências sólidas. Frequentemente está revelando seus próprios padrões ocultos. O político que constantemente acusa adversários de corrupção sem provas, geralmente é profundamente corrupto. O cônjuge que acusa obsessivamente o parceiro de infidelidade sem razão aparente, frequentemente está sendo infiel. Observe não apenas o comportamento direto das pessoas, mas também suas acusações, suspeitas e projeções sobre outros, pois estas revelam os conteúdos sombrios de suas próprias mentes. A segunda dimensão psicológica profunda que Maquiavel explorava era a diferença entre valores declarados e valores demonstrados através de escolhas reais. Todos os seres humanos gostam de acreditar e declarar que possuem valores nobres: honestidade, lealdade, coragem, generosidade, justiça. Mas Maquiavel não estava interessado em autoimagem ou narrativas confortáveis que as pessoas contam para si mesmas. Ele observava friamente quais valores realmente guiavam decisões concretas quando escolhas difíceis precisavam ser feitas. Quando alguém enfrenta conflito direto entre dois valores declarados, qual escolhe sacrificar? Quando o interesse pessoal colide frontalmente com o princípio moral proclamado, qual prevalece consistentemente? Uma pessoa pode declarar apaixonadamente que família é sua maior prioridade, mas se trabalha sistematicamente 80 horas semanais, sacrificando todo o tempo familiar para acumular riqueza, está demonstrando que dinheiro ou status profissional são seus verdadeiros valores operacionais. Maquiavel ensinava: ignore completamente o que as pessoas dizem que valorizam e observe exclusivamente o que sacrificam tempo, recursos e energia para obter ou proteger. Isso revela a hierarquia verdadeira de valores que governa decisões reais. A terceira camada psicológica essencial é compreender que medo e desejo são as duas forças primordiais que movem absolutamente todo o comportamento humano. Maquiavel rejeitava explicações complexas e idealistas sobre motivação humana, reduzindo tudo a estes dois motores fundamentais. As pessoas agem para obter algo que desejam ou para evitar algo que temem.
Identificar especificamente quais são os maiores desejos e medos de um indivíduo é possuir mapa completo de seu comportamento futuro. Um homem que deseja, acima de tudo, reconhecimento social, fará qualquer coisa por fama e prestígio, traindo inclusive princípios que afirma defender. Uma mulher que teme, acima de tudo, abandono e solidão, tolerará abusos inimagináveis para manter relacionamentos destrutivos. Maquiavel desenvolveu a habilidade extraordinária de identificar, através de observação paciente, qual era a paixão dominante de cada pessoa. Ambição de poder, sede de riqueza, necessidade de aprovação, medo de humilhação, desejo de vingança, terror da morte. Uma vez identificada esta força dominante, ele podia prever com precisão assustadora como a pessoa reagiria em praticamente qualquer situação onde esta paixão estivesse envolvida. A quarta dimensão psicológica que Maquiavel dominava era reconhecer a diferença crucial entre inteligência e sabedoria prática. Ele observou que muitas pessoas extremamente inteligentes, em termos acadêmicos ou técnicos, eram surpreendentemente ingênuas e incompetentes na leitura de situações sociais e intenções humanas. Inteligência abstrata não garante capacidade de navegação eficaz no mundo real de relacionamentos, política e poder. Por outro lado, Maquiavel encontrou indivíduos com educação formal limitada, que possuíam sabedoria prática extraordinária sobre natureza humana, adquirida através de experiência vivida e observação atenta. Esta sabedoria prática, que ele chamava de virtude, era infinitamente mais valiosa para a sobrevivência e sucesso que conhecimento livresco desconectado da realidade. Quando você observa pessoas, não se deixe impressionar por credenciais acadêmicas, vocabulário sofisticado ou raciocínio lógico abstrato. Observe sua capacidade real de ler situações sociais corretamente, antecipar comportamentos humanos e navegar conflitos interpessoais eficazmente. Estas são as verdadeiras medidas de inteligência prática que determinam sucesso ou fracasso no mundo real. A quinta camada psicológica profunda é compreender que praticamente todos os seres humanos se veem como heróis moralmente justificados de suas próprias narrativas, mesmo quando cometem atos objetivamente destrutivos ou imorais. Maquiavel percebeu que vilões conscientes e deliberados são extremamente raros na realidade. A vasta maioria das pessoas que causam dano massivo a outros possui elaboradas justificativas internas que transformam suas ações prejudiciais em necessidades legítimas ou até virtudes heróicas. O tirano que massacra populações inteiras acredita sinceramente estar protegendo a ordem social necessária. O traidor que vende seus aliados acredita estar corrigindo injustiças anteriores ou protegendo interesses superiores. Esta capacidade humana universal de racionalização moral significa que você raramente conseguirá identificar pessoas perigosas procurando por aquelas que admitem maldade. Ao invés disso, Maquiavel ensinava a observar pessoas que possuem certeza moral absoluta e inquestionável sobre a justeza de suas ações, especialmente quando estas ações causam sofrimento significativo a outros. Fanáticos convictos de sua própria retidão são infinitamente mais perigosos que cínicos que reconhecem suas próprias imperfeições morais. A sexta e última dimensão psicológica desta sessão é reconhecer que pessoas revelam suas verdadeiras prioridades através daquilo que perdoam versus aquilo que nunca perdoam. Maquiavel observou que todos nós toleramos e desculpamos certos tipos de comportamentos negativos enquanto reagimos com indignação desproporcional a outros tipos. Estas diferenças não são aleatórias, revelam nossa própria estrutura moral interna e nossos pontos cegos psicológicos. Uma pessoa que perdoa facilmente desonestidade, mas nunca perdoa deslealdade,
está revelando que lealdade tribal é seu valor supremo, superior até mesmo à verdade. Alguém que tolera crueldade, mas reage violentamente à incompetência, está demonstrando que eficácia é seu Deus pessoal. Observe cuidadosamente quais transgressões específicas provocam as reações emocionais mais intensas em cada indivíduo, pois estas reações desproporcionais mapeiam diretamente seus valores centrais mais profundos e suas vulnerabilidades psicológicas mais exploráveis. Armadilhas da observação e como evitá-las. A primeira grande armadilha que destrói a observação eficaz é o viés de confirmação. Nossa tendência natural de procurar apenas evidências que confirmam nossas crenças pré-existentes, enquanto ignoramos sistematicamente informações contraditórias. Maquiavel era brutalmente consciente desta falha humana universal e lutava constantemente contra ela em si mesmo. Ele sabia que quando você já decidiu que alguém é aliado confiável, seu cérebro automaticamente filtra e descarta sinais de perigo, interpretando comportamentos ambíguos da forma mais favorável possível. Da mesma forma, quando rotula alguém como inimigo, interpreta até gestos neutros como ameaças, confirmando sua hostilidade presumida. Esta distorção perceptiva sistemática torna sua observação completamente inútil, porque você não está mais vendo a realidade objetiva, apenas projeções de suas expectativas prévias. Maquiavel desenvolveu disciplina mental rigorosa, de forçar-se a buscar ativamente evidências que contradiziam suas hipóteses iniciais sobre pessoas. Para cada conclusão provisória que formava, obrigava-se a listar mentalmente pelo menos 3 observações que poderiam sugerir interpretação completamente oposta. Esta prática de ceticismo metodológico contra suas próprias conclusões é absolutamente essencial para manter objetividade observacional ao longo do tempo. A segunda armadilha devastadora é permitir que emoções pessoais contaminem completamente sua capacidade de observação clara. Quando você sente atração romântica intensa, admiração profunda, gratidão emocional ou qualquer outra emoção positiva forte em relação a alguém, sua percepção fica radicalmente distorcida na direção favorável, tornando você cego para defeitos óbvios e sinais de perigo gritantes. Maquiavel observou inúmeros líderes inteligentes cometendo erros catastróficos porque permitiram que afeto pessoal por conselheiros leais ou amantes sedutores anulasse completamente seu julgamento objetivo. Da mesma forma, emoções negativas intensas como raiva, ressentimento ou inveja distorcem percepção na direção oposta, fazendo você enxergar malícia, onde existe apenas indiferença, e conspiração, onde existe apenas incompetência. A solução maquiavélica não é tentar eliminar emoções, o que seria impossível e até contraproducente, mas desenvolver consciência metacognitiva constante de quando emoções estão ativas e compensar deliberadamente suas distorções previsíveis. Quando perceber que sente emoção forte em relação a alguém, seja positiva ou negativa, multiplique seu ceticismo e rigor observacional por 10, buscando obsessivamente evidências que contradizem o que suas emoções querem acreditar. A terceira armadilha crítica é confundir familiaridade com compreensão genuína. Quanto mais tempo passamos com alguém, mais confortáveis nos sentimos e mais facilmente presumimos que realmente conhecemos aquela pessoa profundamente. Maquiavel alertava que familiaridade frequentemente produz ilusão perigosa de conhecimento, enquanto, na verdade, apenas reduz nossa vigilância observacional. Você para de prestar atenção cuidadosa porque presume já saber como a pessoa pensa e age, criando pontos cegos massivos onde traições e surpresas desagradáveis podem crescer invisíveis. Muitos dos piores casos de traição histórica que Maquiavel documentou
envolviam pessoas que foram surpreendidas por aqueles que conheciam há décadas, simplesmente porque familiaridade havia destruído sua observação ativa. A solução é tratar mesmo relacionamentos longos, como se fossem perpetuamente novos, forçando-se periodicamente a observar pessoas próximas com o mesmo rigor e ceticismo que aplicaria a estranhos suspeitos. Assuma como princípio que pessoas mudam constantemente sob influência de circunstâncias, pressões e tentações novas, e que você precisa continuamente atualizar sua compreensão através de observação renovada, em vez de depender de modelos mentais desatualizados baseados em quem elas eram anos atrás. A quarta armadilha significativa é projetar sua própria psicologia e valores nas outras pessoas, presumindo que todos pensam e sentem fundamentalmente como você. Pessoas honestas presumem naturalmente que outros também valorizam honestidade, até serem forçadas a reconhecer o contrário através de traições dolorosas. Pessoas leais não conseguem imaginar deslealdade casual até experimentá-la diretamente. Esta projeção psicológica cria vulnerabilidade enorme, porque você interpreta comportamentos alheios através do filtro de sua própria estrutura mental, chegando a conclusões completamente equivocadas. Maquiavel insistia que observação eficaz exige reconhecer que diferentes pessoas operam com sistemas morais, prioridades e processos mentais radicalmente diferentes dos seus. O que seria impensável para você pode ser perfeitamente natural para outro. O que você faria por vergonha moral, outro faz sem hesitação por não compartilhar seus valores. A solução é desenvolver flexibilidade psicológica radical, capacidade de modelar mentalmente perspectivas profundamente alienígenas à sua própria natureza. Pergunte-se constantemente: se eu fosse pessoa completamente diferente com valores opostos, como interpretaria esta situação? Esta prática de empatia cognitiva, distinta de empatia emocional, permite compreender pessoas profundamente diferentes sem necessariamente aprovar ou compartilhar seus valores. A quinta armadilha perigosa é superestimar drasticamente sua própria capacidade de detectar mentiras e manipulação. Pesquisas modernas confirmam o que Maquiavel intuía. Seres humanos são detectores de mentiras surpreendentemente ruins, performando apenas marginalmente acima do acaso, mesmo quando extremamente confiantes em seus julgamentos. Esta combinação de baixa precisão com alta confiança é receita perfeita para desastre. Você acredita que detectaria facilmente se alguém próximo estivesse mentindo? Então, quando essa pessoa mente habilidosamente, você não suspeita, presumindo que sua incapacidade de detectar engano é evidência de que não há engano. Maquiavel combatia esta armadilha, assumindo metodicamente que praticamente todos mentem estrategicamente quando seus interesses estão em jogo. Não porque era paranoico, mas porque reconhecia realisticamente as limitações de sua capacidade de detecção. Esta presunção de possível engano não significa viver em desconfiança paralisante, mas sim manter verificação constante através de triangulação de múltiplas fontes de informação, observação de ações em vez de palavras e validação de afirmações através de evidências independentes, em vez de confiar cegamente em capacidade inexistente de ler sinceridade através de contato visual ou linguagem corporal. A sexta e última armadilha desta sessão é permitir que narrativas simplificadas substituam observação contínua da complexidade real. Cérebros humanos adoram histórias simples e coerentes. Ele é o vilão, ela é a vítima inocente, aquele é o herói nobre. Estas narrativas reduzem drasticamente complexidade cognitiva, mas também eliminam completamente precisão observacional. Maquiavel reconhecia
que seres humanos reais são profundamente contraditórios, capazes de bondade genuína e crueldade calculada, dependendo do contexto, motivados simultaneamente por múltiplas forças conflitantes em vez de paixões únicas simples. Quando você reduz alguém a rótulos simples, para de observar realmente e começa apenas a confirmar a história que já decidiu contar. A solução maquiavélica é abraçar desconforto da ambiguidade e contradição, mantendo modelos mentais complexos e provisórios que acomodam multiplicidades, inconsistências e mudanças ao longo do tempo. Reconheça que a mesma pessoa pode ser simultaneamente leal em certos contextos e traidora em outros, generosa sob certas pressões e egoísta sob pressões diferentes. Esta visão complexa e dinâmica é infinitamente mais precisa que narrativas simplificadas, embora exija muito mais esforço mental para manter. Aplicações práticas da observação no mundo moderno. O primeiro domínio, onde observação maquiavélica se torna arma decisiva, é no ambiente profissional, corporativo contemporâneo, que replica surpreendentemente bem a dinâmica das cortes renascentistas que Maquiavel navegava. Escritórios modernos são teatros complexos de alianças fluidas, competições veladas e jogos de poder disfarçados de colaboração profissional. Observe meticulosamente quem realmente toma decisões versus quem apenas possui títulos formais impressionantes. Títulos corporativos são frequentemente máscaras que escondem estruturas de poder informais muito diferentes. Identifique através de observação paciente quem o chefe consulta antes de decisões importantes, quem tem acesso privilegiado em momentos cruciais, quem consegue vetar projetos sem autoridade formal aparente. Estas são as pessoas que exercem poder real, independentemente de suas posições no organograma oficial. Observe também quem é sistematicamente excluído de informações estratégicas ou conversas importantes. Estes estão sendo marginalizados preparatoriamente, frequentemente antes de demissões ou transferências indesejadas. Maquiavel ensinava que poder organizacional flui através de canais informais invisíveis que apenas observação atenta consegue mapear. E este mapa é absolutamente essencial para navegar eficazmente qualquer hierarquia institucional sem ser destruído por forças que você não enxergava. O segundo domínio crítico de aplicação é em relacionamentos pessoais íntimos, onde observação maquiavélica pode prevenir traumas devastadores causados por parceiros incompatíveis ou manipuladores. Observe obsessivamente como potenciais parceiros tratam pessoas com quem já tiveram intimidade anterior. Ex-cônjuges, ex-namorados, antigos amigos próximos. Se falam com desprezo cruel e culpam exclusivamente os outros por todos os relacionamentos fracassados anteriores, sem reconhecer nenhuma responsabilidade própria. Esteja absolutamente certo que você será descrito exatamente da mesma forma após o inevitável rompimento futuro. Padrões relacionais são extremamente estáveis ao longo da vida. Quem traiu parceiros anteriores provavelmente trairá você também quando circunstâncias similares surgirem. Quem era emocionalmente volátil e abusivo em relacionamentos passados não transformará magicamente esta estrutura de personalidade porque você é especial. Observe também como tratam você especificamente durante conflitos menores iniciais, pois estes pequenos desacordos revelam padrões de comunicação e resolução de conflitos que serão amplificados enormemente quando crises reais inevitavelmente surgirem. Alguém que reage a desacordo leve com manipulação emocional, ameaças veladas ou violação deliberada de limites estabelecidos está demonstrando claramente como responderá a conflitos maiores futuros. Maquiavel alertaria que romance e paixão intensa são literalmente venenos para a observação objetiva.
quando sentir atração poderosa, é exatamente quando precisa multiplicar seu rigor observacional. O terceiro domínio essencial é em negociações de qualquer tipo, desde transações comerciais complexas até simples compras cotidianas. Observe cuidadosamente não apenas o que a outra parte diz explicitamente, mas principalmente o que evita mencionar, as informações que retém estrategicamente e os tópicos que desviam sistematicamente. Silêncios estratégicos revelam tanto quanto declarações diretas para o observador treinado. Quando alguém está excessivamente ansioso para fechar negócio rapidamente, pressionando decisão imediata e desencorajando análise cuidadosa, está quase sempre escondendo problemas significativos que seriam descobertos através de diligência apropriada. Maquiavel aconselhava nunca tomar decisões importantes sob pressão temporal artificial imposta pela contraparte. Observe também linguagem corporal durante discussão de termos específicos. Desconforto visível, hesitação repentina ou mudança de energia, quando certos números são mencionados, revelam frequentemente os verdadeiros limites de negociação que a pessoa não admitiria verbalmente. Um negociador habilidoso observa estas reações microexpressivas e ajusta sua estratégia em tempo real, explorando pontos fracos revelados involuntariamente através de sinais não verbais. Observe ainda se a contraparte faz concessões genuínas durante negociação ou apenas ilusão de concessões, onde cedem coisas que nunca pretendiam obter realmente. Técnica clássica de manipulação negocial. O quarto domínio de aplicação prática é identificar oportunidades e ameaças emergentes antes que se tornem óbvias para competidores ou massas. Maquiavel era mestre em observar tendências nascentes enquanto ainda invisíveis à maioria, permitindo ação antecipada decisiva. No mundo contemporâneo, isto significa observar atentamente mudanças sutis em padrões de comportamento social, tecnológicos e econômicos antes que explodam em tendências massivas. Onde as pessoas estão direcionando atenção crescente, mesmo quando ainda minoria. Quais problemas estão sendo discutidos cada vez mais frequentemente em círculos especializados, mas ainda ignorados por público geral? Quais soluções estão emergindo organicamente mesmo sem marketing massivo? Estas observações permitem identificar oportunidades de investimento, mudanças de carreira ou pivôs estratégicos anos antes que se tornem óbvios para todos. Da mesma forma, observe sinais de decadência e colapso iminente em instituições, indústrias ou movimentos sociais. Crescente incompetência em posições de liderança, incapacidade de adaptação a mudanças ambientais, distanciamento progressivo entre retórica oficial e realidade operacional. Maquiavel salvou-se múltiplas vezes ao reconhecer antecipadamente quando estruturas políticas estavam prestes a colapsar, permitindo reposicionamento antes do desastre. O quinto domínio crítico é em situações de potencial perigo físico ou psicológico, onde observação aguçada literalmente salva vidas. Observe mudanças sutis no ambiente ao seu redor. Pessoas que parecem estar observando você especificamente. Veículos que aparecem repetidamente em locais diferentes, padrões rompidos em rotinas normalmente previsíveis. Criminosos experientes frequentemente fazem reconhecimento preliminar de alvos, e este reconhecimento é detectável para observadores atentos através de anomalias comportamentais sutis. Observe também linguagem corporal de pessoas ao seu redor em ambientes públicos. Posturas tensas, repentinas, olhares fixos sem razão aparente, movimentos que parecem estar criando posicionamento tático. Maquiavel viveu em época onde assassinatos políticos eram comuns e sua sobrevivência dependia parcialmente de hipervigilância observacional constante.
No contexto moderno, esta mesma habilidade protege contra a violência urbana, assaltos oportunistas e situações de abuso interpessoal escalando perigosamente. Observe particularmente violações progressivas de limites pessoais. Quando alguém testa repetidamente quanto desrespeito você tolerará sem consequências, está frequentemente preparando o terreno para violações muito maiores futuras. Intervenção precoce, baseada em observação de padrões emergentes, previne escaladas que se tornam muito mais perigosas e difíceis de reverter depois. O sexto e último domínio de aplicação desta sessão é a autoobservação rigorosa, como ferramenta de crescimento pessoal e correção de pontos cegos. Maquiavel era excepcional não apenas em observar outros, mas também em examinar brutalmente seus próprios padrões, vieses e reações. Observe suas próprias emoções como cientista externo, em vez de identificar-se completamente com elas. Quando sinto raiva intensa, que gatilhos específicos a provocaram? Quando sinto ansiedade paralisante, que pressupostos subjacentes a alimentam? Esta metaconsciência observacional permite controle muito maior sobre respostas emocionais e decisões que tomamos sob influência delas. Observe também seus próprios padrões comportamentais repetitivos, especialmente aqueles autossabotadores. Relacionamentos que escolho consistentemente terminam da mesma forma destrutiva. Oportunidades profissionais que persigo sistematicamente falham por razões similares. Estes padrões repetitivos indicam estruturas psicológicas profundas que precisam ser identificadas e transformadas. Maquiavel acreditava que autoconhecimento brutal e honesto, livre de ilusões confortáveis, era fundamento essencial para qualquer tipo de poder efetivo no mundo externo. Você não pode manipular eficazmente realidade externa enquanto permanece cego sobre realidade interna. A transformação final do observador maquiavélico. Chegamos ao ponto culminante desta jornada de transformação, onde você precisa integrar tudo o que aprendeu em uma nova forma de existir no mundo. Ser observador como Maquiavel não é simplesmente aplicar técnicas isoladas ocasionalmente. É uma transformação fundamental de consciência que permeia cada momento da sua vida. Quando você verdadeiramente internaliza estes princípios, sua percepção da realidade muda permanentemente. Você começa a enxergar camadas de significado e intenção que permanecem completamente invisíveis para aqueles que vivem em estado de distração perpétua. Conversas triviais revelam estratégias ocultas, gestos casuais, expõem emoções verdadeiras cuidadosamente escondidas. Silêncios específicos comunicam mais que discursos eloquentes. Esta percepção expandida não é paranoia destrutiva, onde você vê ameaças inexistentes em toda parte, mas sim realismo profundo, onde reconhece precisamente tanto genuína bondade quanto manipulação calculada, tanto oportunidades legítimas quanto armadilhas sedutoras. Você se torna navegador habilidoso em oceano complexo de interações humanas, capaz de distinguir correntes perigosas de águas seguras através de leitura precisa de sinais que outros nem percebem existir. A primeira transformação profunda que acontece quando você domina a observação maquiavélica é libertação radical do controle manipulativo que outros exerciam sobre você anteriormente sem seu conhecimento consciente. Quando você não consegue observar claramente as estratégias que pessoas usam para influenciar seu comportamento, permanece fantoche respondendo previsivelmente a cordas invisíveis puxadas por manipuladores habilidosos. Mas, quando desenvolve capacidade de ver estas estratégias em tempo real, as cordas se tornam visíveis e perdem seu poder automaticamente. Você reconhece quando alguém está usando culpa para controlar suas decisões, quando está empregando escassez artificial para forçar comprometimento prematuro,
quando está aplicando pressão social para suprimir seu discernimento independente. Esta consciência não apenas protege você de manipulação, mas também oferece escolha consciente sobre como responder. Você pode decidir cooperar estrategicamente quando conveniente aos seus objetivos, ou pode recusar firmemente quando reconhece que está sendo direcionado contra seus verdadeiros interesses. A diferença crucial é que agora você escolhe conscientemente em vez de reagir inconscientemente, transformando você de peça movida por outros em jogador que move suas próprias peças deliberadamente. A segunda transformação fundamental é desenvolvimento de paciência estratégica profunda que substitui reatividade emocional impulsiva. Maquiavel compreendia que observação eficaz exige tempo, frequentemente muito mais tempo do que nossa cultura contemporânea de gratificação instantânea tolera confortavelmente. Você não pode avaliar caráter verdadeiro de alguém através de único encontro ou semana de interação. Padrões genuínos emergem apenas através de meses ou anos de observação consistente sob condições variadas. Esta realidade exige cultivar paciência que a maioria das pessoas simplesmente não possui. Capacidade de suspender julgamento definitivo enquanto acumula dados comportamentais extensos antes de comprometer-se profundamente em relacionamentos, parcerias ou alianças. No mundo moderno, onde somos constantemente pressionados a decidir rapidamente, formar opiniões instantâneas e comprometer recursos prematuramente, esta paciência observacional disciplinada oferece vantagem competitiva enorme. Enquanto outros precipitam-se em erros baseados em primeiras impressões superficiais, você se move deliberadamente apenas após compreensão sólida, construída através de observação paciente e sistemática. Esta lentidão inicial, paradoxalmente, acelera dramaticamente seu progresso de longo prazo, porque evita desastres caros que requerem anos para reparar. A terceira transformação essencial é desenvolvimento de desapego emocional estratégico, que não significa frieza sociopática, mas sim capacidade de manter clareza perceptiva, mesmo quando emoções intensas estão presentes. Maquiavel não era monstro sem sentimentos. Ele amava profundamente sua família, sentia lealdade genuína à Florença e experimentava toda a gama de emoções humanas normais. Mas ele cultivava a habilidade crítica de não permitir que estas emoções anulassem completamente seu julgamento objetivo sobre realidade. Você pode amar alguém profundamente e, simultaneamente, observar claramente suas falhas e potenciais perigos que representa. Pode sentir raiva intensa e, ainda assim, avaliar friamente se expressar esta raiva, neste momento específico, serve seus interesses estratégicos de longo prazo. Pode experimentar medo genuíno enquanto mantém observação clara de ameaças reais versus ameaças imaginárias, criadas pela própria emoção. Esta capacidade de segurar simultaneamente experiência emocional plena e avaliação racional clara é marca distintiva de mestria maquiavélica. Desenvolve-se através de prática metacognitiva constante, observar suas próprias emoções como fenômenos interessantes, dignos de estudo, em vez de identificar-se completamente com elas e permitir que dominem totalmente sua percepção. A quarta transformação crítica é a aceitação profunda da natureza contraditória e moralmente ambígua da realidade humana. Maquiavel escandalizou seus contemporâneos e continua perturbando leitores modernos porque recusava-se absolutamente a embelezar realidade com idealizações confortáveis. Ele observava que pessoas boas cometem atrocidades sob pressão suficiente, que líderes virtuosos frequentemente governam menos eficazmente que tiranos pragmáticos, que mentiras estratégicas às vezes salvam vidas, enquanto verdades inconvenientes às vezes causam destruição massiva.
Abraçar esta complexidade moral exige abandonar narrativas simplificadas de bem contra mal, que nossa psicologia naturalmente prefere. Observação madura reconhece que mesmas ações podem ser simultaneamente moralmente problemáticas e pragmaticamente necessárias, que pessoas contêm simultaneamente capacidades para bondade extraordinária e crueldade chocante, dependendo de circunstâncias. Esta visão não é niilismo que rejeita toda moralidade, mas sim realismo sofisticado que reconhece moralidade como fenômeno contextual complexo em vez de sistema binário simples. Quando você internaliza esta perspectiva, para de desperdiçar energia em indignação moral performática e começa a investir essa energia em navegação eficaz de realidade como ela realmente existe. A quinta transformação poderosa é desenvolvimento de responsabilidade radical por suas próprias circunstâncias, em vez de vitimização perpétua culpando forças externas. Maquiavel viveu experiências objetivamente terríveis: exílio político, tortura física, perda de posição e prestígio, pobreza relativa após anos de serviço público. Teria sido perfeitamente razoável culpar os Médici, a má sorte, a injustiça cósmica. Mas ele escolheu diferente. Observou friamente sua situação, identificou margens estreitas de ação ainda disponíveis e trabalhou dentro destas margens para criar legado intelectual que transcendeu completamente suas circunstâncias limitadas. Esta mentalidade de agência, mesmo em condições adversas, é diretamente proporcional à qualidade de sua observação. Quando você observa claramente a realidade, identifica oportunidades reais de ação eficaz que permanecem invisíveis enquanto você está cego por narrativas de vitimização. Isto não nega que injustiças reais existem ou que algumas pessoas enfrentam obstáculos muito maiores que outras. Simplesmente reconhece que focar observacionalmente em margens de ação disponíveis, não importa quão pequenas, é infinitamente mais produtivo que focar exclusivamente em injustiças que você não pode controlar diretamente. A sexta e última transformação é compreensão de que observação maquiavélica verdadeira é prática vitalícia de refinamento contínuo, nunca destino final alcançado. Maquiavel continuou aprendendo, observando e ajustando suas compreensões até o último dia de sua vida, em 1527. Cada interação humana oferece oportunidade de testar hipóteses, refinar modelos e expandir compreensão. Cada erro de julgamento é fonte preciosa de aprendizado que aprimora observações futuras. Esta mentalidade de crescimento perpétuo protege contra a arrogância intelectual que destrói observadores prometidos quando começam a acreditar que já dominaram completamente a arte e param de prestar atenção cuidadosa. Mantenha a humildade epistêmica. Reconheça que realidade humana é suficientemente complexa que sempre haverá mais para aprender. Sempre padrões mais sutis para detectar. Sempre nuances adicionais para compreender. Esta humildade não enfraquece você, mas fortalece, mantendo sua observação perpetuamente afiada e adaptável a contextos novos, em vez de rígida em fórmulas que funcionaram no passado, mas podem ser inadequadas para desafios futuros. Você chegou ao final desta jornada transformadora. Agora possui ferramentas, princípios e perspectivas que Nicolau Maquiavel desenvolveu através de décadas de experiência nas trincheiras mais brutais do poder político renascentista. Use este conhecimento com sabedoria. Observe profundamente, enxergue claramente, haja estrategicamente. O mundo está cheio de pessoas que vivem em névoa perpétua de ilusões confortáveis, reagindo cegamente a forças que não compreendem. Você não precisa mais ser uma delas. Seus olhos estão abertos agora.
Use esta visão para construir a vida que deseja conscientemente, em vez de aceitar passivamente a vida que outros querem impor sobre você. Antes de ir, não esqueça de se inscrever neste canal, deixar seu like e comentar de qual cidade você está assistindo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para enxergar a realidade como ela realmente é. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os segredos do poder e da natureza humana que poucos têm coragem de confrontar.